Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos fazer a leitura desse texto. Eu quero meditar com você nessa noite em cima dele. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao 10, tá bom, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12, do 6 ao 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei, orei, clamei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por sua palavra. Irmãos, eu quero nessa noite pensar com você. Eu coloquei como título dessa mensagem: frutifique em meio à dor. Frutifique em meio à dor. E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está narrando ou registrando uma visão que ele teve. Se você ler desde o primeiro versículo, você vai observar que ele está falando de uma experiência que ele teve com o Senhor de arrebatamento há 14 anos atrás. E essa experiência que o apóstolo Paulo ele fala, ele diz que ele não sabia se era no corpo, se era fora do corpo, mas ele declara que viu, escutou coisas indizíveis, que ele não conseguia expressar com palavras. Então, depois disso ele fala: eu poderia muito bem me alegrar diante de tudo isso, mas Deus, ele permitiu que um mensageiro de Satanás, ele me assolasse, ele estivesse em mim para me atormentar, para que de fato eu pudesse, por meio da fraqueza, por meio das dificuldades e dores, que o poder de Deus ele fosse manifestado. Então esse é o contexto que o apóstolo Paulo ele está falando nesse capítulo que nós lemos. E diante disso, quando nós pensamos, existe aqui um tema central, um tema importante dessa fala do apóstolo Paulo, que é a graça. O termo, a palavra ou assunto graça. Você pode repetir comigo? Graça. Irmãos, a graça de Deus, ele é um assunto extremamente importante da palavra e principalmente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar, ele vai falar muito bem a respeito dessa graça. E quando você lê as cartas que ele escreveu, seja para a igreja, ou seja para os seus discípulos, ele está falando dessa graça. E meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Tudo que nós vivemos ou possuímos é pela graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tudo que nós podemos viver em nossa vida é por causa desta graça, deste favor de Deus. Ou seja, se você está aqui nesta noite me escutando, se nós estamos respirando, se nós temos pão na nossa mesa, se nós temos o que vestir, o que beber, se nós estamos aqui podendo ouvir da palavra de Deus, isto é fruto da graça, do favor de Deus sobre a nossa vida. E a graça de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. A graça de Deus, meus irmãos, é o favor do Senhor, é a bênção do Pai, é o cuidado do Pai sobre nós, mesmo eu e você não merecendo. Porque se eu fosse perguntar para você neste momento, segundo aquilo que nós fizemos, segundo as nossas obras, o que nós merecíamos?
Irmãos, nós merecíamos era o castigo, nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a condenação, porque nós ofendemos a Deus, nós pecamos contra o Senhor, mas o Pai, em seu amor e graça, Ele enviou o único Filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, para nos libertar dos nossos pecados, para nos perdoar, para nos aceitar, para nos reconciliar ao Pai, para nos receber como filhos, e hoje nós estamos aqui livres, podendo adorar ao Pai, porque esta graça, ela nos alcançou. Amém? Você é grato ao Pai por essa graça maravilhosa? Então esse é um assunto importante. O apóstolo Paulo, então, ele vai falar que a graça de Deus, que essa graça de Cristo, ela nos basta, ela é suficiente sobre as nossas vidas. E diante dessa graça, o apóstolo Paulo nos revela algo importante, que a graça de Deus, ela nos ajuda a vencer as lutas e dificuldades. Você pode repetir isso comigo? A graça de Cristo me ajuda a vencer as dores. Irmãos, não virá sobre você nenhuma luta, nenhum sofrimento, e preste atenção nisso, nenhuma tentação ou provação, que junto com isso não venha a graça de Deus, a capacidade de Deus, para que você consiga vencer em nome de Jesus Cristo. Porque a graça de Deus, ela é capacitadora. Existe a graça salvadora, existe a graça santificadora, existe a graça comum, a graça revelada, existe uma graça que te capacita a você viver uma vida que glorifica o nome do Pai. Então, quando nós observamos essa graça, age em nós nesses momentos desafiadores, e não aconteceu diferente com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele fala de uma experiência, algo que ele tinha na vida. Ele fala de um espinho na carne. Quem que já ouviu falar do espinho da carne? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Quem já? Espinho na carne. Irmão, esse espinho na carne, nós não sabemos de fato o que é. Os estudiosos, os intérpretes da palavra, eles tentam, segundo a leitura, a interpretação e tudo mais, tentar identificar o que é. Mas nós não temos certeza, mas fato é, ele tinha um mensageiro, um espinho na carne, que trazia para ele muitas dores. E ele fala que este sofrimento, e quando nós pensamos sobre esse espinho na carne, era uma dor, um sofrimento recorrente, presente, permanente na vida do apóstolo Paulo. E o que chama a atenção diante de tudo isso é que ele ora ao Pai. Ele pede por 3 vezes que o Pai pudesse livrá-lo deste espinho, desta dor, mas a Bíblia nos ensina que Deus não tira aquele espinho na carne do apóstolo Paulo, mas o Senhor fala: Paulo, a minha graça é suficiente na sua vida. Meu irmão, você pode ter enfrentado, você pode estar enfrentado, e você enfrentará dores, sofrimentos. Você também pode ter um espinho na carne, algo na sua vida que te faz sofrer, que te traz dores constantes na tua vida, e muitas vezes você está pedindo ao Pai: Senhor, me cure, me livre, me liberta disso, e o Senhor nessa noite, Ele fala: meu filho e minha filha, a minha graça é suficiente na tua vida, para que você possa viver a minha vontade. Então, diante disso, meu irmão, o que nós podemos fazer? Esse espinho na carne, segundo os estudiosos, poderia ser um problema de vista. O apóstolo Paulo, ele poderia estar perdendo a visão. Até entanto, existem algumas cartas que ele mesmo não escreve, ele apenas assina, ele narra, ele dita a carta, e no final ele assina, porque ele fala em algumas cartas: eu estou assinando com o meu próprio punho. Então alguns vão falar que era um problema de vista. Ele estava perdendo a visão por uma enfermidade que ele havia adquirido. Outros vão dizer que era uma doença, uma enfermidade que o limitava ou dificultava o apóstolo Paulo em fazer as suas viagens missionárias. E outros vão falar que era um problema de família, algum problema familiar que o apóstolo Paulo tinha, que o atormentava muito. Mas diante dessas 3 possibilidades, meus irmãos, fato é, era uma dor, um sofrimento, um espinho na carne que levava ele a sofrer sempre. E você pode ter alguma coisa na sua vida similar. Eu não sei, exemplo, você pode ter uma dor de cabeça crônica.
Uma dor de cabeça, meu Deus, você toma dipirona, neosaldina, você toma tudo. E essa dor de cabeça não vai embora de jeito nenhum. E você está orando, Senhor, me livra dessa dor de cabeça, Pai, remove isso da minha vida, esse espírito, em nome de Jesus. E o Senhor está falando, meu filho, a minha graça é suficiente para você. Eu te ajudarei a você vencer, a você passar por essa dor, porque em meio à dor você pode frutificar em nome de Jesus. E eu tenho, meu irmão, comigo nessa noite, que o desejo de Deus é este, que nós venhamos entender que a graça dele, a graça do Pai, nos fará frutificar em momentos de dores. A graça de Deus, meu irmão, fará você frutificar nos momentos de dores em nome de Jesus. Eu pergunto para você, quando então é que você frutifica em meio à dor? Quando é que você pode frutificar em meio à dor? Eu quero então pensar sobre isso com você nesse momento, diante disso. Então, em primeiro lugar, meu irmão, quando a dor, ela te aproxima de Deus. Você pode repetir assim comigo? Quando a dor me aproxima de Deus. Amém? Você frutifica nessa graça quando a dor, ela te aproxima de Deus. Quando nós lemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele relatando essa experiência, desse espinho na carne, que levava ele a essa dor, esse sofrimento, nós vemos que isso não afasta o apóstolo Paulo da intimidade com o Pai. Isso não afasta o apóstolo Paulo de viver uma vida de intimidade, de relacionamento profundo com o Pai, mas mesmo mediante as dores da vida, o apóstolo Paulo sempre esteve perto de Deus, porque ele entendeu que frutificar em meio à dor ela não vem para nos afastar de Deus, mas a dor ela vem para nos aproximar de Deus. E quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós enfrentamos dores, passamos por espinhos da carne, enfrentamos dificuldades, e em vez então desta dor te aproximar de Deus, essa dor tem afastado muitos da presença de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, a dor ela vem sobre nós, é para que nós venhamos orar mais. A dor ela vem sobre a nossa vida, é para que nós possamos adorar mais. A dor ela vem sobre a nossa vida, é para que eu e você venhamos ter mais experiências com o Senhor. A dor ela vem sobre as nossas vidas, meu irmão, para que nós venhamos jejuar mais, buscar mais, vigiar mais, nos consagrar mais. A dor ela vem sobre a vida do crente para nos aproximar de Deus. E eu falo aqui, meu irmão, de uma dor, de um sofrimento, uma dificuldade que vem sobre nós, que é pedagógica, que nos ensina lições preciosas. Eu penso que é importante a gente fazer essa distinção aqui, porque existem dores, meu irmão, que crente se mete por conta própria. Então você pode chegar aqui, pastor, eu não aguento mais aquele cobrador me ligando, batendo na minha porta, me cobrando a dívida, mas também você pegou e não pagou, você comprou e não pagou, então sujou o nome, está devendo, e você, pastor, está sendo uma dor, uma luta, um sofrimento na minha vida, mas claro, você se meteu nessa enrascada. Então existem problemas, meu irmão, que nós entramos neles com as nossas próprias pernas. E você precisa de muita graça, misericórdia e bondade de Deus para você sair desse problema, dessa dor em nome de Jesus. E graças a Deus, mesmo a gente errando, Ele não nos abandona. Mesmo assim, a graça dEle nos alcança. Louvado seja o Senhor por isso, né? Ele é o nosso bom pastor. Então essa graça e misericórdia nos seguirão. Mas, meu irmão, existem dores que você está andando em fidelidade. Você está fazendo tudo certo, você não está pisando na bola, e mesmo assim você passa por uma dor. Meu querido, esta dor não é para te afastar do Senhor, mas ao contrário, é porque Deus Ele quer revelar a você coisas grandiosas e poderosas. Então nós frutificamos em meio à dor quando ela nos aproxima de Deus. E eu pergunto para você, as dores que você tem enfrentado, tem te aproximado de Deus ou tem esfriado a sua fé?
As perdas que você tem enfrentado, elas têm te aproximado de Deus ou elas têm te afastado de Deus? Nós frutificamos em meio à dor quando elas nos aproximam do Pai. Amém, meus irmãos? Então a minha oração é que você possa estar mais perto do Pai mediante essa dor. Então você pode ter esse sinal. Quando a dor te leva para mais pertinho do Pai, então você está frutificando em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Uma segunda verdade que eu aprendo, quando nós então podemos frutificar em meio à dor, é quando a dor leva você a viver a vontade de Deus. Você pode repetir comigo assim bem forte: quando a dor me leva a viver a vontade de Deus. Amém? Meu irmão, você frutifica em meio à dor quando ela leva você a viver a vontade de Deus para a sua vida. E Deus tem para ti uma vontade, um propósito que é perfeito e que é abençoador para a sua vida. Meu irmão, a vontade de Deus para nós é que nós venhamos viver tudo aquilo que de fato Ele planejou e Ele sonhou para nós. Então, quando nós vivemos desta maneira, quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós vivemos o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida, nós desfrutamos o poder da graça do Pai sobre todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Então você frutifica, meu irmão, mediante essa dor, quando ela te leva a viver a vontade do teu Pai. Então nós observamos mesmo o apóstolo Paulo, mesmo ele perdendo a visão, mesmo sendo uma doença que o impossibilitava, mesmo sendo um problema de família, mas isto não foi desculpa, isto não foi impedimento que o apóstolo Paulo fizesse a vontade do Pai, mas mesmo mediante a dor, ele pregou, ele viajou, ele plantou igrejas, ele fez discípulos, ele cumpriu a vontade do Pai, e nisto o Pai foi glorificado através da vida dele. Meu irmão, nem sempre Deus vai ser glorificado no seu testemunho de vitória. Nem sempre Deus vai ser glorificado na cura de uma doença, ou apenas na cura de uma doença. Nem sempre ou apenas Deus será glorificado, meu irmão, quando você conseguir um emprego, um bom salário. Deus, Ele também é glorificado, mesmo doente, você não desiste, você não para, Deus é glorificado nessa situação. Mesmo quando você perde o seu emprego, mas você continua crendo, você continua orando, você continua buscando, e as pessoas vão olhar, mas mesmo mediante a dor, ele continua crendo, ela continua buscando, ele continua orando, ele continua indo à igreja. Nisso Deus é glorificado. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo nos traz essa revelação poderosa de frutificar em meio à dor, é quando a dor nos leva a viver a vontade do Pai Celeste. Deus tem propósito na sua vida. Deus, Ele tem uma vontade perfeita para realizar na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus, amém? Então, mediante essa dor, meu irmão, não enterre o talento. Mediante esta dor, não deixe de servir ao Senhor. Mediante a dor, não deixe de buscar e fazer a vontade do Pai. Mas você vai frutificar em meio à dor, que quando diante dela, você continua cumprindo com aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é um fruto precioso. Uma outra verdade que nós podemos aprender quando nós frutificamos em meio à dor, é quando a dor, ela nos leva para a comunhão dos irmãos. Meu irmão, quando a dor te leva para a comunhão dos irmãos, nisso você está frutificando em meio à dor. Sabe o que acontece com alguns crentes? Quando eles veem um problema, uma ameaça, ou quando eles veem algum tipo de dor, eles fazem igual a tartaruga. A tartaruga, quando passa uma ameaça, o que ela faz? Ela se esconde dentro do seu casco. Ou a mesma coisa o caramujo, né? Se esconde. Caramujo é isso? Ou caracol, né? Caramujo ou caracol, se esconde.
Tem crentes assim, irmão. Quando ele está passando por uma luta, por uma dor, ele se esconde, ele se isola, você não vê mais ele. E quando então você vai perguntar: meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou passando por uma luta, eu perdi o meu emprego, eu estou doente, eu passando um problema na minha família, perseguição, está passando por dores. Meu irmão, é agora que você precisa mais do que nunca buscar o Senhor. É agora mais do que nunca você precisa estar na comunhão dos santos, e você está se isolando. É isso que o diabo quer. E muitos, meus irmãos, eles não têm esse discernimento. Então a dor, ela vem sobre nós, e nós frutificamos em meio à dor, meu irmão, quando ela nos leva mais ainda para a comunhão dos santos. Por vezes, em momentos difíceis, o apóstolo Paulo, ele pede ajuda, ele pede orações, ele pede intercessões, ele pede conselhos. Por vezes nós vemos o apóstolo Paulo pedindo ajuda, estando na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos, mesmo preso, escrevendo carta, mas ainda ligado, conectado com os santos. Meu irmão, eu e você, mediante a dor, ela não pode te isolar ou te afastar da comunhão da unidade, mas a Bíblia ela vai nos ensinar em Hebreus que neste ambiente da igreja, nós recebemos socorro, nós somos ajudados, nós somos encorajados uns pelos outros. Tem dores que você não vai suportar sozinho. Você pode repetir e falar isso para o seu vizinho aí? Tem dores que você não vai aguentar sozinho. Fala aí. A Bíblia fala que devemos levar a carga uns dos outros. Tem dores que você não aguenta sozinho. Por isso, meu irmão, o Senhor em sua graça maravilhosa, Ele preparou a igreja. Acho que domingo aqui lá, no encerramento do culto, conversando, se não me engano, com o Alessandro, no final do culto, né? E a gente conversava sobre isso. E a gente, mas quantas vezes, né, Alessandro? A gente está cansado, desanimado, o dia foi difícil, mas a gente vem para a igreja, a gente participa do culto, a gente começa a adorar a Deus, nós começamos a louvar ao Senhor, nós oramos uns pelos outros, nós ouvimos a palavra, e aquele desânimo dá lugar à coragem, aquela tristeza dá lugar à alegria, aquele abatimento dá lugar ao ânimo, meu irmão, de Deus para as nossas vidas. É nesse ambiente que nós nos encorajamos. É nesse ambiente, meu irmão, onde nós temos a certeza que você não está sozinho, onde você tem a certeza que você faz parte de uma família, que você faz parte de um corpo, que você faz parte de uma igreja. E quando você estiver chorando, quando você estiver com dor, terá alguém ao seu lado para te ajudar, para te consolar, para orar pela sua vida e dizer: meu irmão, não desiste, mas Deus te dará a vitória mediante essa luta. E tem situações, meu irmão, que não tem muitas palavras. Sim ou não? Tem situações, meu irmão, que basta um abraço, já alivia aquela dor. Não é não? Semana passada estávamos de férias e nós estávamos lá na casa de uns tios nossos. E a gente foi, claro, o descanso, mas principalmente por dois motivos. O primeiro, conhecer, né, o Bento, que é um filhinho da prima da Aline que nasceu, tem meses, a gente queria conhecê-lo, né? E outro motivo, uma amiga de infância muito próxima da Aline estava com o marido muito doente, né, muito doente mesmo, e no estágio terminal de câncer na cabeça. E a gente foi lá por esses dois motivos, para abraçar, estar com ela, orar lá com ele esse momento. Meus irmãos, nós chegamos domingo à noite. Na segunda-feira era o aniversário dela, nós fomos lá na casa dela segunda à noite. Fomos lá dar um abraço, e ela deu um abraço muito longo e apertado na Aline, e ela agradeceu pelo fato de nós estarmos lá, porque nós somos com essa intenção também. E meus irmãos, nós fomos lá, daí até eu e o tio Jário fomos lá orar pelo marido dela. Nós oramos, né, declaramos vida, profetizamos cura, declaramos o milagre do Senhor sobre a vida dele. Então, quando foi naquela madrugada, ele passou mal, foi levado ao hospital, e no outro dia de manhã ele faleceu. O Senhor recolheu o servo dele. Estivemos na madrugada no velório. No outro dia a Aline voltou lá, eu fiquei com as crianças. Meus irmãos, nós fomos lá, férias. Pastor, que férias é essa?
ir em velório, consolar quem perdeu alguém, sim, meu irmão. Porque quando alguém está chorando ou sofrendo, nós somos chamados para consolar uns aos outros, encorajar uns aos outros. E que bom que nós estivemos lá. Porque a igreja é este lugar onde nós podemos contar uns com os outros. Existe uma música que na época do Daniel, que era adolescente, tem bastante tempo assim, irmãos, olha, meu Deus, mas você vai lembrar dessa. A música rápida, Ezequiel, né? Eu preciso de você, era uma levada mais rápida, não é? Um vaneirão, como que é aquele ritmo lá, cara? Não sei, é um ritmo mais rápido. E a música falava isso: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Essa parte da música é boa, tem outra parte que é meio estranha, né? Como que é? Sem cessar, sem parar. Mas fato é, eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Quem se isola, quem se afasta, quem não está em comunhão com o corpo, mesmo diante das dores, é um forte candidato a morrer espiritualmente na fé, a se esfriar na fé e morrer espiritualmente na fé. Então sabe quando você frutifica em meio à dor? É quando esta dor, ela te leva a estar na comunhão dos santos. E aqui você chora, aqui você abre o coração, aqui você pede ajuda, pede socorro, porque aqui você é encorajado. Sabe por quê, meu irmão? Porque esta luta, esta dor, ela não vem para destruição, ela não vem para te matar, mas ela vem para glorificar o nome do teu Pai celeste, para que você possa viver experiências extraordinárias com o Senhor. Então nós frutificamos nessa realidade, querido, quando ela nos leva à comunhão dos santos, à comunhão da igreja. Posso ouvir amém? Glória a Deus por isso. E por último, quando nós então frutificamos em meio às dores, é quando ela nos alinha com a expectativa de Deus. Quando a dor alinha as tuas expectativas. Sabe por quê? Porque mediante a dor, acontece com alguns crentes, meus irmãos, que ele tira os olhos de Jesus. Quando ele está passando pela dor, ele tira os olhos do céu. Ele tira os olhos daquilo que Deus prometeu para a vida dele. E ele faz como Pedro: sim, Pedro, sou eu, então vem. Então sai do barco, pisa na água e não afunda, e começa a andar por cima das águas, segundo a palavra de Jesus. Mas existe crente, meu irmão, que estão vivendo milagres, provisão do Senhor, porque estão olhando para Jesus. Mas quando a dor vem, quando a luta vem, quando as ondas e tempestade vem, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o lado e para a tempestade. Sabe do que começa a acontecer com essa pessoa? Começa a afundar, a naufragar em meio ao medo, a incredulidade. Então nós frutificamos, meu querido irmão, na dor. Sabe quando? Quando ela vem para alinhar a nossa expectativa com os céus. Então Deus, ele permite a dor, sabe por quê? Porque Deus, ele sabe que você está olhando para lugares que você não deveria estar olhando. Deus sabe que você está desejando, cobiçando ou querendo, ou desejando coisas que você não deveria desejar ou cobiçar. Então vem a dor sobre nós, para que nós possamos voltar a olhar para o céu, voltar a olhar para Jesus. Sabe por quê, meu irmão? É porque é de lá que vem o nosso socorro. É do Senhor, é dos altos céus que vem o nosso socorro. Então você frutifica, meu irmão, quando esta dor, ela alinha você com os céus. Quando você de fato volta ou permanece olhando para Jesus, olhando para o céu. E sabe por quê, meu irmão? Essa realidade é tão poderosa e importante, que a nossa vida, a nossa pátria não é aqui. Existem pessoas, meus irmãos, que acham que a vida vai acabar aqui.
Acha que a vida é levantar, tomar café, trabalhar, voltar, tomar banho, se arrumar, dormir, ir para a igreja e vive nessa rotina, nesse ciclo. E muitos acham, meu irmão, então, que a vida se resume a essa terra. Acham que a vida se resume a essa realidade. Não, meu irmão. O Senhor tem reservado para você, para nós, algo eterno, uma cidade celestial. Chegará um dia que novos céus e nova terra acontecerão, e nós estaremos lá em nome de Jesus. Você estará lá comigo? Amém, glória a Deus. Meu irmão, o nosso lugar é o céu. O nosso lugar é a eternidade. Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Então, quando você começa a tirar os olhos dos céus, quando você começa a pensar mais no dinheiro, quando você começa a pensar a mais nos prazeres dessa terra, quando você começa a pensar mais na comodidade, prazeres e confortos dessa terra, vem a dor. Para quê? Para que possamos lembrar que no céu não tem dor, no céu não tem lágrima, no céu não tem doença, no céu não tem problemas ou dificuldades, mas será um lugar de paz, alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Então nós frutificamos quando nós temos essa expectativa do céu e quando nós permanecemos olhando para Jesus. E eu coloquei aqui: o céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lindo lugar. O céu é um lugar, meu irmão, onde nós desfrutaremos plenamente da presença do Pai. O céu vai ser um lugar, eita glória, onde você vai comer doce e não vai engordar. Olha só, eita glória, posso ouvir um aleluia aí, igreja? Glória a Deus. Você vai beber Coca-Cola e não vai engordar. A Bíblia fala que o céu é um lugar de delícias, né? Então para mim vai ter pudim lá, irmão. Eu amo pudim. Se o céu é um lugar de... Tem crente que acha que o céu vai ser lá, vai ser aquele coisa de harpa e batendo asinha, né? Deus me livre, rapaz, esse céu não. Céu chato é esse, rapaz. Não, meu irmão, o céu vai ser um lugar onde, sabe esse problema, esse boleto aí que você está pensando, meu irmão, lá no céu não vai ter boleto. Lá no céu, meu irmão, não vai ter despedidas. Lá no céu não vai ter velório. Lá no céu não vai ter lágrimas de saudade. Lá no céu não vai ter um diagnóstico ruim. Lá no céu não vai ter um RH onde você vai chamado: olha, aqui no céu você pisou na bola, você está eliminado, vai embora. Não, no céu não vai ter isso. O céu é um lugar, meus irmãos, onde nós desfrutaremos plenamente do amor, da presença do Pai Celeste. Então você frutifica em meia dor quando você olha e pensa nas coisas do céu. Eu termino essa mensagem dizendo para você: está sofrendo? Você está passando por dores e dificuldades? Deixa eu falar uma verdade: a graça de Deus, ela te basta. A graça de Deus, ela é suficiente para você. Você, meu irmão, minha irmã, não precisa de mais nada. Tudo que você precisa é da graça de Cristo sobre você, porque a graça de Cristo, ela te levará a frutificar, como nós falamos, quando ela vai te aproximar de Deus, quando a sua expectativa será alinhada com o céu, quando você estiver na comunhão da igreja dos santos, e quando ela te levar a viver a vontade do Pai. Então que nessa noite você possa, meu irmão, sair daqui com a certeza: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu irmão, você acha que é fraco, você acha que é limitado, você acha que não consegue? Sim, meu irmão, eu sou limitado pelas minhas próprias forças, eu não consigo, mas a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Então a vontade de Deus é que você possa frutificar em meio às dores. Você deseja viver essa realidade em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Você quer frutificar em meio às dores? Se você quer frutificar em meio às dores, eu quero convidar você a se colocar em pé no teu lugar em nome de Jesus, por favor.
fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e apresentar agora as tuas dores ao Pai. Apresentar o teu sofrimento diante do Pai, em nome de Jesus. Neste momento nós vamos entoar mais um cântico, mais uma música ao Senhor, e esta vai ser a oportunidade que você terá para abrir o teu coração, para derramar a tua alma diante do Pai, e falar das tuas dores, falar daquilo que está doendo, falar dos teus sofrimentos, e lembrar que a graça dele te basta. Então apresente agora a sua vida diante do teu Pai. Apresente agora, em nome de Jesus, as tuas dores diante do teu Pai, porque Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te encorajar, Ele está aqui para te renovar, Ele está aqui para te dar forças, para que você continue lutando e buscando Ele, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, que você possa buscá-lo de todo o coração, que você possa adorar